Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com os irmãos, iniciando essa semana aqui na presença de Deus, estudando a palavra de Deus. E nós podemos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de sempre estarmos na presença de Sua palavra e podendo aqui ouvir um pouco mais da Sua palavra. Gostaria de convidar os irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. E gostaria que os irmãos lembrassem de orar naquela situação que teve em Santa Catarina, na cidade de Saudade, onde aquele jovem, 18 anos, invadiu uma creche e ali, infelizmente, ele matou 3 crianças que nem 2 anos tinham, as crianças ali naquela creche, e também matou 2 jovens, parece que uma tinha 20 anos e a outra 30 anos, 2 professoras ali. Uma situação difícil. Orar ali pelo consolo dos familiares que perderam essas crianças e essas 2 jovens, os entes queridos. Vamos orar e lembrar deles em oração. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido para as nossas vidas e esse momento que o Senhor tem nos dado aqui para a gente ouvir um pouco mais da sua palavra. Rogamos, Senhor Deus, que esse seja um momento precioso em nossas vidas e que o Senhor se agrade em falar, Senhor Deus, conosco, falar aos nossos corações. Que neste momento o Senhor use o seu Santo Espírito para trazer modificação em nosso caráter e cada dia mais possamos andar em teus caminhos, agradando sempre ao Senhor. Lembramos, Senhor Deus, também a Ti, aquela tragédia que houve ali em Santa Catarina, onde um jovem acabou entrando armado numa escola e houve aquele assassinato. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelas famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo, que isso que aconteceu na última terça-feira. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor traga o seu consolo, ali o consolo do alto nos seus corações. Ajude, Senhor Deus, essas famílias e que elas possam ter oportunidade também, apesar de toda a tristeza da situação, mas de ouvir da sua palavra e ouvir da alegria que nós temos em Cristo Jesus e a tão grande salvação. Traga, Senhor Deus, para essas famílias o teu consolo, console aos seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui em nosso estudo no livro de Gênesis. Na última live, quando nós estudamos Gênesis, nós vimos ali o capítulo 30, onde nós vimos aquela disputa, aquela briga entre a Raquel e Lia, para ver quem mais dava filhos para Jacó. E depois também, ali no capítulo 30, mostra depois daquela disputa, aquela briga entre filhos, quem dava mais filhos ou não, entre Raquel e Lia, nós vemos também Jacó ali decidindo ali trabalhar para si, trabalhar para sua família, e a gente vê que ele começa a se enriquecer. Então ele trabalhou ali 20 anos para Labão, e nos últimos 6 anos, dentro desses 20 anos, ele trabalha para si e começa a se enriquecer. A gente vê a mão de Deus agindo na vida dele ali, prosperando o trabalho de Jacó. Então essa aí foi a narrativa do capítulo 30. Hoje nós adentraremos aqui no capítulo 31. Meus irmãos, no capítulo 31 eu gostaria de enfatizar um tema. É o tema do coração. Como está o seu coração? Então este é o tema que eu quero enfatizar aqui no capítulo 31. E ao ler o capítulo 31, você pode ler aí na sua casa, você vai perceber a narrativa, o que está descrito aqui dentro desse capítulo. Nós vemos logo no começo Labão, o sogro de Jacó, ele fica irado com Jacó, porque Jacó ele estava se enriquecendo. E Labão ali ouvindo as palavras mentirosas dos seus filhos, ele começou a ficar irado contra Jacó. Ele já não era mais favorável a Jacó. Então, ele ficou irado com Jacó. E daí o que acontece? Deus, então ele aparece para Jacó e fala para Jacó, olha, pode voltar agora para a terra de Canaã, a terra que você tinha saído, volte para lá. Então Jacó ele decide voltar para a terra de Canaã, saindo de Padarã. Ele ficou 20 anos ali nessa terra. 14 anos trabalhando pelas suas esposas e mais 6 anos trabalhando para se enriquecer, onde Deus abençoou ele nesse período. Então, 20 anos ali em Padarã e agora Deus fala para ele retornar. E ele retorna. Então, ele começa ali a arrumar suas coisas e volta para a terra de Canaã. E ele sai de lá escondido do seu sogro, porque ele tinha medo que o seu sogro o impedisse de levar as suas esposas Raquel e Lia, que eram filhas de Labão. E ele sai ali de uma maneira escondida. Só que o que acontece? Raquel, na hora de sair, ela foi e roubou um ídolo, uma estátua que pertencia ao seu pai.
Labão, evidentemente, não era um homem crente, não era um homem convertido, não era um homem que adorava a Deus. Ele possuía ídolos e adorava outros ídolos. E Raquel, em um momento ali que não pensou direito, ela foi e pegou esse ídolo e levou para si. Labão, ele deu conta que a sua família, suas filhas já não estavam mais ali, deu conta também que o ídolo que ele adorava não estava ali, e ele foi atrás de Jacó. Então ele chegou em Jacó e foi na busca desse ídolo. Mas no meio dessa conversa, Jacó e Labão, eles fazem uma aliança. Eles fazem uma aliança concordando que nenhum fará mal para o outro. E Jacó continua o seu caminho e Labão retorna para sua terra com o seu ídolo que ele foi buscar atrás. Então essa que é a narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 31. Meus irmãos, mas focando nesse tema, o tema do coração. Como está o seu coração? O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é que o coração irado, ele muda os fatos. Grave bem essa mensagem, essa frase na sua mente. O coração que está irado, o coração de uma pessoa irada, ela acaba mudando os fatos. Olha só o que diz Gênesis capítulo 31, eu lerei aqui os versículos 1 e 2. O que nós podemos perceber nessa história, nessa narrativa? O fato é que houve um acordo entre Jacó e Labão. Eles entraram em acordo, Jacó estava trabalhando ali para Labão e estava se enriquecendo com isso. Esse era o fato. Então houve um acordo entre eles. Só que Labão, ele ficou com o coração irado. E olha só o que aconteceu. Os versículos 1 e 2 dizem assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Meus irmãos, note como o coração irado, ele acaba mudando os fatos. Labão aqui, ele começou a se irar contra Jacó, e ele começou a mudar o fato. Qual que era o fato? Os dois tinham entrado em acordo e Jacó estava trabalhando para Labão e ele estava se enriquecendo com isso. Só que Labão ficou com seu coração irado e ele começou a acreditar numa mentira. Não, Jacó não se enriqueceu através de um acordo justo, mas ele está se enriquecendo porque ele está roubando daquilo que é meu. Note, meus irmãos, que uma pessoa, quando ela tem o seu coração irado, ela acaba mudando as evidências, ela acaba enxergando os fatos de uma maneira distorcida. Lembre também da história de Davi e Saul. Isso aconteceu. Saul, rei de Israel, tinha o seu coração irado e ele começou a enxergar os fatos contra Davi de uma maneira distorcida. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 18, eu lerei aqui dos versículos 5 até o 9, e olhe, perceba nessa narrativa, que o coração irado acabou fazendo com que Saul enxergasse as coisas de uma maneira diferente, enxergasse os fatos de uma maneira errada. E diz assim esse texto: Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas o seu exército, e era bem quisto, ou seja, Davi era bem visto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Perceba como as coisas estão acontecendo muito bem aqui. Saul, sendo o rei de Israel, colocou Davi, que estava trabalhando para ele, para ser líder das tropas. E Davi era um homem, servo de Deus, justo, e ele era bem visto por toda a comunidade. Era bem visto por todo o povo, por todo Israel. Era até bem visto por Saul, tanto que ele colocou Davi numa posição de destaque. Mas olha só o que aconteceu. Diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino?
Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Olha só, o coração irado de Saul. No começo ele via Davi com bons olhos. Toda a cidade via Davi com bons olhos, mas por causa de inveja, porque Saul se sentiu ali ameaçado, sentiu que o seu trono estava ameaçado, o seu coração começou a ficar irado contra Davi. E o que aconteceu? O fato era que toda a nação via Davi com bons olhos, mas como que era o coração de Saul? Ele já não via a Davi com bons olhos. Note, meus irmãos, que um coração irado, ele acaba mudando os fatos. Um coração irado é incapaz de enxergar bem. Meus irmãos, note se isso já não aconteceu com você. Perceba se uma pessoa, durante a história da sua vida, alguém que ficou irado contra você. Note que talvez essa pessoa que ficou brava com você, irada com você, talvez até de uma maneira injusta, note que ela talvez começou a contar mentiras sobre você. Perceba que um coração irado não enxerga bem os fatos, mas acaba mudando a história. Talvez a pessoa irada contra você começou a te caluniar, falar mentiras contra você, montou um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas ela falava contra você. Note bem, um coração irado acaba mudando os fatos. Note também na sua vida se isso já não aconteceu com você. Perceba se você, no seu coração, você não está amargurado, não está irado contra alguém. E você, talvez sem perceber, você acaba contando mentiras ou falando calúnias contra essa pessoa que você está irado. Como tem sido o seu coração? Note também outra coisa. Note que nessa narrativa que nós vemos aqui de Jacó e Labão, note que o rosto de Labão já não era mais agradável. Olha só, Jacó percebeu que o rosto de Labão já não era mais favorável para si. Então ele percebeu isso. A ira no coração de Labão estava refletindo no seu rosto. Por isso que ele estava andando de uma maneira errada. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Diz assim, Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Perceba bem a verdade que a palavra de Deus está nos trazendo. O coração alegre, ele vai aformosear o rosto. Ele vai trazer alegria para o rosto. Aquele que tem alegria no seu coração vai resplandecer isso no seu rosto. Todas as pessoas olhando para ele vão perceber que ele é um alegre de coração. Mas uma pessoa que tem amargura ou ira guardada no seu coração também vai resplandecer isso no seu rosto. Foi isso que aconteceu com Labão. E o seu rosto já estava evidente que não era favorável mais para Jacó. E Jacó percebeu isso. Um homem com coração irado teve transformação no seu modo de olhar, teve transformação no seu modo de se apresentar para as outras pessoas. Nós podemos lembrar da história de Caim. Lembre de Caim em Gênesis capítulo 4, ele não foi aceito por Deus, seu sacrifício não foi aceito por Deus, mas ele olhando para o seu irmão Abel tinha sido aceito por Deus, o sacrifício de Abel tinha sido aceito por Deus. O que aconteceu com Caim? Seu coração se irou e o seu semblante descaiu, ele começou a andar de uma maneira irada. Tanto que Deus apareceu para ele e falou, por que você está com o semblante caído? Por que você está com ira no seu coração? Note, meus irmãos, um coração irado vai transformar o rosto de uma pessoa. Note o seu semblante, como que você tem andado, como que as pessoas à sua volta têm enxergado você. Você tem transparecido para as pessoas ser alguém irado, alguém com uma cara sempre fechada, alguém que parece que sempre está bravo. Talvez isso seja ira no seu coração. Talvez isso você está guardando dentro do seu coração uma ira contra uma pessoa, amargura contra uma pessoa. Isso está lá guardado no seu coração, só que está diariamente refletindo no seu rosto. E você acaba sendo conhecido como uma pessoa irada, como uma pessoa amargurada, como uma pessoa de cara fechada. Como que está o seu coração? Como está o seu rosto? Como as pessoas têm olhado para você? E veja um outro motivo do semblante caído. Olha só o que diz também Provérbios, capítulo 25, versículo 23. Provérbios, capítulo 25, versículo 23, mostra para a gente um outro motivo de ter um semblante caído. Diz assim esse texto. O vento norte traz chuva, e a língua fingida
o rosto irado. Perceba bem o que a palavra de Deus está dizendo. O vento norte traz chuva, ele está fazendo uma comparação. Assim também como o vento norte ele vai trazer chuva, a língua que conta mentiras, a língua fingida vai trazer um rosto irado. Meus irmãos, olha só, nós podemos perceber bem nessa narrativa. A língua fingida ou a língua mentirosa dos filhos de Labão trouxe um rosto irado na vida de Labão. Foram os filhos de Labão que começaram com a mentira. Olha só, Jacó roubou o nosso pai. A riqueza que ele tem agora, ele roubou tudo do nosso pai, Labão. Só que isso era uma mentira. Jacó conseguiu sua riqueza por meio de um acordo justo que ele fez com Labão. Só que Labão, dando ouvidos a essa mentira, o que aconteceu? A ira entrou no seu coração e o seu rosto já não era favorável para Jacó. Ele ficou com um rosto, com uma transparência de irado. Uma pessoa que estava mostrando que estava irado, porque deu ouvidos às mentiras dos seus filhos. Meus irmãos, se você der ouvidos à mentira de outras pessoas, calúnias, pessoas que falam mal de alguém, o que vai acontecer? O seu semblante, você já vai se voltar contra outra pessoa. Você vai tratar aquela pessoa de quem você ouviu de uma maneira diferente, porque você ouviu as palavras mentirosas. Só que às vezes, meus irmãos, essa palavra fingida, essas palavras mentirosas, às vezes não vêm das pessoas externas, às vezes vem simplesmente daqui. Isso se chama dedução. Às vezes você fica irado com alguma pessoa, com alguma coisa que ela fez, e você fica pensando em situações, coisas ruins que ela poderia fazer, e você começa a acreditar nisso. Olha só, você ficou maquinando e você ficou deduzindo coisas contra outra pessoa, e o que aconteceu? Você criou uma ira no seu coração. Olha só, palavras fingidas que você mesmo criou e acreditou, a ira entrou no seu coração e o seu semblante contra outra pessoa agora sempre é de uma maneira irada. Eu gosto de uma ilustração, é uma história ilustrativa, mas que fala um pouco sobre essa questão da dedução, o perigo da dedução. Havia um vizinho que ele precisava fazer um serviço na sua casa, havia um homem que precisava fazer um serviço na sua casa, e ele precisava ali de uma ferramenta, ele precisava de uma furadeira, e ele não tinha. Mas o seu vizinho, ele sabia que o seu vizinho tinha aquela furadeira. Então ele pensou, bom, eu vou até o meu vizinho e vou pedir emprestado essa furadeira. Só que ele, no meio do caminho, enquanto ele estava andando, saindo de sua casa para ir bater na porta do seu vizinho, ele começou a deduzir situações que não são verdadeiras, mas ele criou na sua mente situações. E ele começou a pensar, e se meu vizinho não quiser me emprestar a furadeira? Eu já ouvi que ele é um homem muito irado, que ele é um homem bravo, que não gosta de emprestar as coisas, e se eu chegar lá, pedir a furadeira, ele falar para mim, você que compre a sua furadeira. Perceba bem, ele ficou deduzindo muitas coisas. Enquanto ele estava caminhando para a casa do seu vizinho, ele criou várias situações na sua cabeça. Olha só, muita dedução na sua mente. Quando ele apertou a campainha do seu vizinho e o seu vizinho abriu o portão, ele simplesmente diz assim, olha, eu nem queria mesmo a sua furadeira, virou as costas e voltou para sua casa. O seu vizinho com o portão aberto ficou sem entender o que estava acontecendo. Note, meus irmãos, como a dedução levou ele a uma situação constrangedora. Então perceba bem, às vezes nós deduzimos coisas, isso é um perigo, o perigo da dedução. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Será que você tem um coração irado por ouvir palavras mentirosas de outras pessoas? Será que o seu coração está irado porque você criou palavras mentirosas contra alguém e agora você está resplandecendo ou tratando alguém de uma maneira que ela não merecia ser tratada, tratando alguém de uma maneira injusta? Como tem sido o seu coração? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa narrativa, olhando Labão, os filhos de Labão e a história de Jacó, nós percebemos que o coração irado acaba mudando os fatos. Coração irado fala mentiras contra outras pessoas, que foi o que aconteceu aqui com Jacó. Ele foi alvo de calúnias, porque os filhos de Labão e Labão estavam irados contra ele. Mas ainda falando do coração, meus irmãos, nós podemos ver uma segunda lição a respeito do nosso coração.
tenha um coração longe da amargura. Grave também bem isso na sua mente. Tenha o seu coração longe de qualquer amargura. Olha só o que diz os versículos 4 até o 7 aqui de Gênesis capítulo 31. Falam assim, 4 até o 7. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Meus irmãos, olhe bem esta narrativa aqui. O coração amargurado. Jacó ele escolheu não ter o seu coração amargurado. Note bem, o Labão mudou 10 vezes o seu salário. Ele olhou para trás, para a sua história, porque ele ficou 20 anos ali trabalhando para Labão. Ele ficou 20 anos ali em Padã Arã. E ele olhando para trás, ele tinha duas opções. Quando ele olhou para a sua história, ele poderia ou ficar amargurado com Labão, olhando para os 20 anos que ele foi enganado, 10 vezes tendo seu salário mudado, foi enganado com respeito às suas esposas também, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel, só que Labão enganou ele e deu a Lia. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel como esposa. Depois ele trabalhou mais 6 anos e durante esses 6 anos que ele estava trabalhando pela sua própria riqueza, o que Labão fez? Mudou 10 vezes o salário dele. Ele tinha duas opções, olhar para trás para a sua história e ficar amargurado, ter amargura contra Labão, ou ele poderia fazer uma outra coisa, que foi o que ele fez aqui, olhar para trás e enxergar Deus na história dele. Foi o que ele falou nesse texto aqui, ele enxergou Deus na sua história. Olha só, eu lerei de novo os versículos 4 até o 7. E note bem como que ele olhou para trás na sua história e enxergou que Deus estava presente. Diz assim: Então Jacó mandou vir a Raquel e Lia ao campo, para junto do rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ele viu que Labão não era favorável, só que ele percebeu algo muito melhor, que Deus, nesses 20 anos, sempre esteve com ele. Meus irmãos, você está com o coração amargurado com alguma coisa que aconteceu no passado? Eu queria te desafiar em uma situação, te trazer um desafio para a sua vida. Olhe novamente para trás, talvez essa amargura que você está carregando, olhando para trás para a sua vida, alguma coisa que você tem carregado, uma ira, uma amargura, eu te desafio você olhar novamente para trás e enxergar agora Deus na situação, para que você não ande com o coração amargurado. Existe um poema que eu queria ler ele aqui para vocês, que é um poema, na verdade, muito famoso e provavelmente você já leu ou escutou sobre esse poema. O título desse poema é Pegadas na Areia. É um poema que todo mundo já conhece ou já ouviu, só que ele reflete bem num momentos de dificuldade, onde nós devemos olhar, que nós devemos perceber no nosso passado que Deus sempre esteve caminhando com a gente. Diz assim esse poema, Pegadas na Areia. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia duas pegadas, as minhas e a dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: Meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Olha só como esse poema, esse lindo poema, ele reflete
como nós devemos olhar para trás e enxergar Deus nos momentos difíceis de nossa vida. Talvez você está carregando uma amargura no seu coração, porque você está olhando para trás e pensando que alguém fez mal por você. Só que você, meus irmãos, deve seguir, nós devemos seguir o exemplo de Jacó. Ele olhou para trás, para os 20 anos que ele viveu ali em Padã Arã, e ele não olhou para Labão, mas ele percebeu que todo o tempo Deus estava com ele. Isso livrou ele de ter um coração amargurado, um coração machucado, um coração ferido, um coração que está carregando uma bagagem de amargura. Isso livrou ele porque ele olhou para trás e viu que Deus sempre estava com ele, carregando ele no colo. Meus irmãos, nós devemos olhar para trás e nós devemos enxergar que nós nunca estivemos só, mas que Deus sempre esteve nos acompanhando. Então, meus irmãos, essa é a segunda lição. Não tenha um coração amargurado, mas olhe para trás, para a sua vida e enxergue que Deus sempre esteve presente na sua vida. E uma última lição que eu gostaria de destacar aqui, pensando ainda sobre esse tema central, que é o coração, nosso coração, como que anda e está o seu coração. Eu queria pensar, se você não possui algum ídolo escondido dentro do seu coração. Grave também essa terceira lição. Você possui algum ídolo escondido dentro do seu coração? Meus irmãos, Raquel era a pessoa que Jacó mais amava, a esposa que ele mais amava, só que também foi a esposa que mais trouxe problemas para a vida dele. A esposa mais problemática foi Raquel, aquele quem ele mais amava. Por que ela foi a mais problemática? E nós podemos perceber que Raquel ela possuía um ídolo guardado dentro do seu coração. Olha só o que diz aqui o versículos 17 a 19 do capítulo 31, dizem assim para a gente. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua prosperidade, que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer as tosquias das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Meus irmãos, note bem o que aconteceu aqui. Quando Jacó decidiu, então, sair ali de Padã Arã e voltar para a terra de Canaã, o que Raquel fez? Ela aproveitou aquela situação e roubou os ídolos da casa do pai dela. Aquelas estátuas, aquelas imagens de adoração que Labão, não sendo um homem crente, não sendo um homem convertido, ele possuía para si. E Raquel foi e roubou aqueles ídolos. Talvez ela pensou, eu preciso de alguma segurança nessa viagem, porque agora estou saindo da casa de meu pai, de Padã Arã, e vou para uma terra que eu nunca tinha ido antes, que é a terra de Canaã. E ela talvez queria se apoiar, ter alguma segurança na sua vida, mas de vez ela recorrer a Deus, o que ela fez? Buscou um ídolo e se agarrou a esse ídolo. Ela teve um ídolo dentro do seu coração. Meus irmãos, aplicando esse texto para a nossa vida, dificilmente você vai possuir dentro da sua casa, você que já creu em Jesus Cristo, já reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dificilmente você terá um ídolo guardado dentro da sua casa, na estante da sua casa, pendurado na parede, uma imagem de escultura. Mas talvez você tenha algum ídolo escondido dentro do seu coração. Algo que está tomando o lugar de Deus dentro do seu coração, algo que você colocou no trono do seu coração, que era para ser o trono de Deus. No que você, meus irmãos, pense um pouco na sua vida, no que você tem confiado. Note que Raquel, nessa viagem, ela procurou alguma coisa para confiar. No que você tem confiado, se não em Deus? No que você tem depositado a sua fé? O que talvez você tenha escondido na sua vida, escondido no seu coração? E aqui eu gostaria de trazer uma aplicação. Qual pecado, talvez, nessa sua jornada da caminhada cristã, você não tem escondido dentro do seu coração, você não tem escondido na sua vida? Que pecado você tem cometido de uma maneira oculta, de uma maneira escondida? Será que dentro do seu coração você não tem guardado iras? Será que dentro do seu coração você não está com o ídolo da amargura e você não quer largar essa ira e você não quer largar essa amargura?
Será que você tem guardado na sua vida pecados sensuais, como, por exemplo, pornografia, como, por exemplo, masturbação? Será que você não tem escondido algum pecado na sua vida? Por exemplo, ira e amargura, como nós vimos aqui. Raquel escondeu um ídolo no seu coração. Será que você também, na sua caminhada cristã, não tem escondido algum ídolo no seu coração, o qual você não quer largar? Nós podemos pensar ainda um pouco mais. Será que os bens que você possui não se tornou um ídolo para você e você tem tido isso como confiança na sua vida, ao invés de confiar em Deus? Talvez os seus estudos, a sua profissão, o seu diploma, os bens que você tem, a sua casa, o seu terreno, ou coisas que você ainda está em busca de conquistar, será que isso não tem se tornado um ídolo em seu coração? Meus irmãos, talvez eu creio que muitos que vocês que estão nos escutando, Deus talvez tenha te chamado para a obra missionária. Olha só, você sai do local que você está para evangelizar outras pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho de Deus. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos muitas tribos indígenas de pessoas que nunca ouviram falar ali do evangelho de Deus, que não ouviram falar de Jesus Cristo. Será que você não tem obedecido a esse chamado de Deus porque você tem confiado em outro ídolo no seu coração? Você tem depositado e guardado um ídolo que talvez seja o seu emprego, a sua família, ao qual você não quer largar para obedecer a Deus, e você está se agarrando em outro ídolo, ao invés de se agarrar em Deus? Como que está, meu irmão, o seu coração? Você ainda possui algum ídolo dentro do seu coração? Como que anda o seu coração? Então aqui, neste capítulo 31, o tema central que nós abordamos aqui nessa narrativa é a situação do seu coração. Não tem um coração irado, não tem um coração amargurado e não possui um ídolo dentro do seu coração, mas deixe Deus ser o centro da sua vida, o centro do seu coração. E assim você andará sempre confiando nele em toda a sua jornada da caminhada cristã, obedecendo a Ele naquilo que Ele tem preparado para você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que o Senhor nos deste. Obrigado aqui por Gênesis capítulo 31, onde nós tiramos aqui ricas lições para as nossas vidas. Senhor, neste momento entregamos nossos corações em Tuas mãos. Cuide, Senhor Deus, de nosso coração. Não permita que venhamos pecar contra Ti, mas que o Senhor seja o dono do nosso coração, seja o centro de nosso coração e que possamos sempre andar em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada um, aplicando a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações, e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.